o John Kennedy, hein? John Kennedy já soltou o verbo, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 10 de agosto de 2023. Manhã, 8h30 da manhã. E daqui a 12 horas, um pouco mais de 12 horas, do momento que eu gravo esse vídeo, não sei que horas você vai estar assistindo, o Flamengo vai estar decidido com o Olímpia. Quem será o classificado para as quartas de final para enfrentar o Fluminense? Quem você quer? Flamengo ou Olímpia? Deixa aqui nos comentários. O John Kennedy já falou quem ele quer, tá? Fez uma participação no programa Sport TV ontem e falou que quer enfrentar o Flamengo. Palavras do JK, ó. Fla-Flu seria mais gostoso, disse ele. É um jogo que eu gosto muito. Não sei. É um jogo que eu gosto muito. Risos. Mas quem vier, a gente vai estar preparado, disse o John Kennedy lá no Sport TV, tá? Antes que alguém possa fazer alguma suposição, não, o John Kennedy é flamenguista e tal, porque existe um histórico grande, né? Dos moleques de Xerém aí, que torcem pro Flamengo e tudo mais. John Kennedy é mineiro, ele já declarou que ele torcia pro Cruzeiro, quando era moleque, mas depois que veio pro Fluminense, começou lá em Xerém e tudo mais, ele se tornou torcedor do Fluminense e hoje é tricolor. A gente dá pra perceber pelas atitudes dele, né? Então o JK quer a Fla-Flu nas quartas de final. Você, quer o quê? Eu falei na live ontem à noite aqui. E não é ficar em cima do muro, não, mas o meu coração tá 50% pra cada um. Se eu pudesse, eu jogava com um no primeiro jogo, eliminava, jogava com o outro no segundo jogo e eliminava. Porque nós temos aí o gosto de vingança pelos dois, né? O Flamengo eliminou a gente da Copa do Brasil desse ano e o Olímpia eliminou a gente da pré-Libertadores do ano passado. Então, se eu pudesse eliminar os dois, eu escolheria enfrentar os dois, um em cada jogo. Mas como isso não é possível, eu vou apenas assistir o jogo e vou fazer react aqui no canal, tá? Te convido hoje, 21 horas. Sei que se você quiser se divertir um pouquinho e acompanhar aí, cola com a gente aqui que eu vou estar ao vivo aí assistindo esse jogo para saber quem será o adversário do Fluminense, tá? Muita gente tem me perguntado também sobre a grana. André, quanto o Fluminense ganhou? Já fez o Pix? Comebol fez o Pix? Aonde o Fluminense vai usar esse dinheiro da premiação, né? Pela classificação aí às quartas de final da Copa Libertadores. Eu vou trazer informações aqui para vocês também. E o PVC lá no UOL, ele trouxe alguns números que eu considerei importantes, viu? Sobre o Fluminense e resolvi trazer aqui para você poder assistir caso você ainda não tenha visto. Se você estiver chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal aí, você vai ajudar a gente pra caramba, tá, galera? Então vamos lá, vamos falar sobre a grana. Já falei sobre o John Kennedy, já abri o vídeo falando sobre o John Kennedy, a opção dele pelo Flamengo. Já perguntei qual é a sua também, não esquece de deixar nos comentários. Falar e não esquece também, pra deixar o like aí, se inscrever no canal, importante pra gente, tá? Mas o Fluminense recebeu aí, pessoal, ou vai receber 8.300.000 reais pela sua classificação para as quartas de final da Libertadores, tá? E aí tem muita gente perguntando se a Comebol já fez o Pix e tudo mais. Como é que funciona? O pagamento desse valor, ele só é feito após a conclusão da etapa que o clube se classificou. Por exemplo, o Fluminense classificou para as quartas, né? A gente tem que terminar a nossa participação nas quartas de final para a Comebol poder fazer o pagamento. É raro. Eu não sei se já aconteceu na história do futebol, mas vamos dizer que um clube se classifique e por algum motivo ele não jogue a partida. Tome um WO, sei lá, acontece alguma coisa, ele não vai receber a grana. Então por isso que a Comebol ela só paga após o término da participação. Não é eliminação. O Fluminense vai disputar as quartas. Se Deus quiser, vamos passar para as semis. Passou para a semifinal, o Fluminense recebe o dinheiro equivalente às quartas. O dinheiro da semi só depois da semifinal concluída, entendeu? É assim que funciona. Então o Pix ainda não caiu, vai cair lá pro dia 31 de agosto, final de agosto, depois de concluída aí as quartas de final da Copa, beleza? Vamos assistir agora um pouquinho. O PVC, repito, os créditos aí são do canal UOL, tá? Fez uma participação, não, ele tem quadro lá, ele participa. Tem um programa no UOL, no YouTube do UOL. E eu achei bem interessante. Eu tirei só um trechinho ali de 3, 4 minutos para trazer aqui para você. Porque ele traz alguns números bem interessantes sobre o Fluminense, né? Ele fala sobre ambição e responsabilidade. Porque ou tem clube, presidente de clube, que não tem ambição nenhuma e se preocupa só em pagar conta e não tem resultado. E tem outros que têm muita ambição, mas são irresponsáveis, né?
Contrato, aumenta a dívida, não ganha nada e o clube só afunda cada vez mais. E o PVC trouxe números interessantes aí sobre o misto de ambição e responsabilidade que a gestão do Mário aí vem tendo no Fluminense nos últimos anos. Então vamos acompanhar, vou deixar o PVC falar. Tá dando resultado e tem uns números muito, muito bons dessa história do Fluminense. O principal deles é a questão do quanto o Fluminense gasta. Eu usei outro dia na transmissão do jogo de ida em Buenos Aires. O Fluminense hoje é a grande junção de ambição com responsabilidade. Toda vez que o Corinthians contrata um jogador, a gente fala sobre a qualidade do jogador, Lucas Veríssimo é indiscutível, e pergunta como é que se paga tendo uma dívida de R$1 bilhão, a maior dívida dos clubes que não viraram SAF. Tá falando do Corinthians, tá? Quando o São Paulo contrata o Rames e o Lucas, a gente entende que o São Paulo diz que está fazendo dentro do mercado, mas também sabemos que o São Paulo faz um empréstimo, como o Rodrigo Matos divulgou no outro dia, e que o São Paulo estava até meses atrás com 3 meses de direito de imagem em atraso. 2 meses e mais um pedacinho. O Fluminense, por outro lado, olha só, dos 20 clubes da Série A... Presta atenção nesses números. Esse foi um ranking publicado anteriormente, não por mim, mas... Nos últimos 3 anos, o clube que mais gastou em milhões de euros com contratações foi o Flamengo, com 84 milhões 950 mil euros. O segundo é o Bragantino, 51 milhões de euros. O terceiro é o Palmeiras, 38 milhões de euros. No pé dessa tabela está o Goiás, com 390 mil euros. O 19º é o Cuiabá, o 18º é o América e o 17º é o Fluminense. 17º, 7 milhões e 600 mil euros foi o custo do Fluminense em contratações. Vai ter jogador no dinheiro que você usa para transferência. Não está aqui a folha salarial. Mas está aqui um indício de como existe uma ambição comparada com a responsabilidade, porque tem tido responsabilidade financeira e tornado o elenco cada vez mais competitivo a ponto de voltar às quartas de final da Libertadores, 2 anos depois da última quarta de final perdida para o Barcelona de Guayaquil. Outro número, esse tem um número espantoso, mas relativo. Com os 62 mil presentes ao Maracanã ontem, 55 mil pagantes, o Fluminense tem 32 anos em que, jogando no Maracanã para mais de 60 mil torcedores, o Fluminense não perde. A última vez que perdeu, para mais de 60 mil. Bateu 60 mil, o Fluminense está invicto há quanto tempo? 32 anos no Maracanã contra times de fora do Rio. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, a última derrota do Fluminense nos últimos 32 anos para um clube fora do Rio com mais de 60 mil pessoas no estádio foi a minha estreia no Maracanã. Foi aquele jogo contra o Bragantino em 91. Em 91. Ou seja, já tem 32 anos que eu acompanho o Fluminense pelo Brasil e agora pela América do Sul afora. E desde a minha estreia, em 91, o Fluminense não perde um jogo com mais de 60 mil pessoas no estádio contra clubes de fora do Rio. Ou seja, esse time, esse elenco montado, ele tá fazendo história, tá? Ele tá igualando aí a nossa segunda melhor campanha na história da Libertadores. Nossa melhor campanha é a final, em 2008, aquela fatídica final. Em 2021, sabe-se lá como, aquele time do Roger Machado chegou nas quartas de final e agora o time do Fernando Diniz também chega nas quartas de final. O que eu queria deixar claro para vocês aqui, e aí é minha opinião, você tira suas conclusões, é que o PVC fala que o Fluminense ele foi o 17º clube que mais investiu, ou seja, um dos que menos investiu entre os 20 clubes da Série A. 17º em milhões de euros em contratação de jogadores nos últimos anos. Isso não significa, na minha opinião, que o Diniz esteja tirando leite de pedra, não, tá? Que a impressão que dá é, não, o time é horroroso e o trabalho do treinador é excelente. Eu não tô falando que o trabalho é excelente ou é ruim. O que eu tô falando é
isso pode passar a impressão que o elenco é ruim, e não é. Um jogador como o Marcelo, por exemplo, ele veio de graça. E quanto vale o Marcelo? Esquece o valor em euros do Transfer Market. Quanto vale o Marcelo para o Fluminense hoje? Ele veio de graça. O Germancano, artilheiro do Brasil na temporada, artilheiro da pomba toda ano passado, também veio de graça. O Ganso já está no Fluminense há 5 anos. Então, assim, o Alexander, que é um dos jogadores mais valiosos do nosso elenco, veio de graça, porque ele é um moleque de Xerém. O André, que vai ser o jogador mais caro vendido pelo Fluminense em sua história, também veio de graça, porque é de Xerém. O Fábio, que é um dos melhores goleiros do Brasil, também veio de graça. Então, assim, não dá pra pegar esses números, na minha opinião, e querer dizer que o elenco do Fluminense é fraco e que o Diniz está tirando leite de pedra, tá? Eu não sei se você conseguiu me entender, mas o elenco, o Fluminense, ele gastou pouco para poder montar esse time e esse elenco, mas isso não significa que o elenco não seja valioso em termos técnicos, em relação à qualidade e tudo mais, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Por favor, deixa a sua aqui nos comentários desse vídeo, tá legal? Mas que o trabalho tá sendo muito bem feito, tá, né? Eu espero muito que isso, no final do ano, a consequência desse trabalho bem feito, ele se converta em títulos, né? Que não é... É o que mais importa, na verdade. Não é a única coisa que importa. Mas, no final das contas, um time de futebol ele é montado para ser campeão, né? Eu sei que só um é. E quem não for, não significa que o trabalho foi ruim, mas... Nós merecemos, 2023 é o ano da redenção, e eu tenho muita fé que a gente vai conquistar esse título da Libertadores, tá? O brasileiro a gente tá na briga. Quem sabe se o Botafogo derrapar lá, a gente não consiga chegar. Mas claro que o foco principal é a Copa Libertadores da América e a glória eterna, né? Que o Fluminense possa colocar o seu nomezinho gravado para sempre naquele troféu lindíssimo e que, se Deus quiser, no final do ano vai estar lá nas Laranjeiras pra gente poder visitar e tirar foto. Beleza, galera? Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, puder deixar agora, eu vou ficar muito feliz. Não esquece de se inscrever no canal. E se você já for inscrito, vê lá se as notificações estão ativadas para o YouTube poder te avisar todo o conteúdo que a gente postar aqui no canal. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores. Excelente dia para vocês.